Vamos comentar hoje a lição de número 8, que é a mordomia do tempo. Vamos definir tempo. Primeiro, sucessão de momentos em que se desenvolvem os acontecimentos. Segunda, parte da duração ocupada por acontecimentos. E terceira, período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem. Também pode ser duração. Então isso é tempo. E nós vamos ver, né, que na criação a luz foi criada no primeiro dia. No quarto dia, o sol e a lua. O sol para o dia, governar o dia, e a lua para governar a noite. Lá em Gênesis de 1, capítulo 1, versículo 16 a 18, nós veremos isso, né? Então, desde a criação, nós já temos uma noção de tempo. Agora, quero ver aqui no textuário o verbo remir. Está aqui no gerúndio, remindo o tempo. O primeiro significado de remir quer dizer resgatar, recuperar, adquirir de novo. Aqui é o capítulo 5, na carta aos Efésios. No capítulo 4, fala dos gentios salvos, para eles deixarem aquelas práticas que eles tinham quando eles não eram salvos. Então, aí aqui no capítulo 5, Paulo fala em resgatar, em recuperar, em adquirir de novo aquilo que se perdera naquele passado. Está entendendo? Então é importante falar isso. Nós vemos aqui na leitura diária, ou melhor, na verdade prática, tempo perdido. Não se pode recuperar o tempo perdido. O tempo que passou não dá para recuperar. Mas tem coisa que nós não fizemos no passado que nós podemos fazer. Tem coisa que eu não fiz ontem que eu posso fazer hoje, mas tem coisa que eu não fiz ontem que não dá mais para fazer, nem hoje e nem futuramente, se Deus permitir que eu viva, né? Mas o tempo pode ser resgatado. Por isso que fala remir o tempo. Resgatar o tempo, recuperar, adquirir de novo, né? E fala aqui, tempo que Deus nos concede. Deus dá um tempo, nós temos nosso tempo. Eu não sei quanto tempo eu terei de vida, mas Deus já me tem concedido um tempo, desde que eu nasci até o dia de hoje. Até o dia de hoje, até esse momento que eu estou falando aqui. Na leitura diária, na terça-feira, tem aqui, no princípio, o verbo estava com Deus. E aqui, mas que princípio é esse? Porque Deus é eterno. Então, esse no princípio, ele pode se referir, não, para Deus não tem princípio e nem tem fim, porque Deus é eterno. A palavra eternidade quer dizer algo que não tem nem começo e nem tem fim. Então, esse princípio aqui, podemos, uma opinião minha, pensar no projeto de Deus, na criação, enfim, no projeto de Deus, e ali igual João escreve, mas enfim, tem que ter cuidado com esse princípio, porque Deus é eterno. A palavra princípio não serve para estar definida, acoplada, direcionada, agregada a Deus, né? Na quinta, fala em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, o tem tempo determinado. Mas nós podemos provocar uma modificação nesse tempo. Nós podemos aceitar ou não aceitar. Então, tem que fazer uma análise mais aprofundada que não dá tempo aqui de fazer sobre esse tempo determinado, não é? De Eclesiastes
3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E no sábado, pregando a tempo e fora de tempo. Lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 de 2 Timóteo, ele fala: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, é em toda ocasião, em toda oportunidade, não é? Outra coisa, aqui na leitura em classe, nós vemos aqui aparecer várias vezes o tempo, a partir do versículo 2, há tempo de nascer, tempo de morrer. Esse tempo é um tempo que é ocasião de tempo. É diferente da definição geral ou primária de tempo, né? É ocasião de tempo, a ocasião de nascer, a ocasião de morrer, a ocasião de plantar, a ocasião é diferente do tempo que passa, cronológico. Aqui é ocasião, é um tempo determinado, é um tempo momentâneo. É importante atentar sobre isso. Lá em 1 Pedro, lá no capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aí o 11 diz: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Eles questionavam o tempo e ocasião de tempo. Então, quer dizer, é uma determinação, é um tempo momentâneo, conforme aqui a leitura bíblica em classe se refere. Na interação com o professor diz que aqui ele diz que não podemos jamais recuperar o tempo perdido, né? Um tempo que passou, nós não podemos fazer o tempo voltar. Nós não podemos fazer com que o dia 10 de maio desse ano de 2019 volte. Mas nós podemos remir, recuperar, resgatar. Nós podemos adquirir de novo algo que tenha acontecido no tempo passado. Nós podemos fazê-lo no tempo presente. Há aquilo que não podemos, mas há aquilo que nós podemos. Tá certo? E aqui na introdução, que diz que Deus, ao criar o planeta Terra e o ser humano, ele fala da origem do tempo. Aí que nós vemos, lá em Gênesis 1, nós vemos lá, primeiro dia, e foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, quinto dia, sexto dia, fala até no sétimo dia. Lá fala de noite, lá fala de dia, enfim. Então, nós vemos isso lá. Ele diz aqui que o ser humano foi feito para viver infinitamente. É bem provável que se o homem não tivesse pecado, o homem ele não tivesse o seu corpo deteriorado, passível de sofrer algo que pudesse fazer com que ele chegasse ao fim. Mas o pecado trouxe, diz a Bíblia, a morte, não só espiritual, mas nós podemos também falar a morte física. A morte física. A morte física. E aqui, lembramos aqui de passado, presente, futuro. Não é? Isso aqui dá uma dimensão. Então, o passado é o que passou, o presente, o que estamos vivendo, e o futuro. Podemos trabalhar o presente e aguardar e prepararmos-nos para o futuro, não é? Mas o passado
o que passou, passou. Já falamos em remir, né? Isso. Conceitos importantes, a palavra tempo. Nós já definimos, conforme o dicionário, logo no início, a palavra tempo. A palavra tempo. Agora, tempo também tem outros significados, né? Época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal, tem vários tipos de tempo, né? Mas o tempo que nós estamos tratando aqui é o tempo que passa, não é o tempo estático, é o tempo que passa. O tempo estático é a época, é aquela época, a época de plantar, a época de colher, tudo bem. O tempo na Bíblia e na teologia, Deus criou o tempo. Deus que criou o tempo, nós sabemos, né? Que Deus que criou, porque é Deus que criou tudo. Né? Em João 1,3 fala que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui fala-se na eternidade. Novamente eu falei na eternidade, o dicionário diz sem início e fim. Eterno é sem início e sem fim. Sem início e sem fim. O homem, quando ele foi criado, diz Gênesis 2,7, e tomou o Senhor Deus e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aquilo que saiu de Deus, que Deus é eterno, tudo que provém de Deus, aquilo ali é eterno, saiu de dentro de Deus, o sopro. Ele soprou nos narizes. Então, o Espírito é eterno. O Espírito é eterno, porque ele faz parte de Deus, da eternidade de Deus. Ele faz parte da eternidade de Deus. Nós vamos ver mais para frente um versículo de Eclesiastes que fala nisso. No princípio, mais uma vez aqui, a gente não sabe que princípio é esse. Definir exatamente. No princípio de tudo? No princípio de tudo? Que princípio é esse? O princípio da criação da terra e do universo? Porque Deus é eterno, ele não tem princípio. Não existe princípio para ele. Né? E ele cita aqui do hebraico princípio de tudo. Princípio de tudo em relação a quê? Que tudo. Que tudo. Ele também fala aqui no Cronos. Cronos é uma palavra grega que quer dizer tempo, né? Tanto é que tem um cronômetro. É aquilo que mede o tempo. Mede o tempo, é um cronômetro. Né? Especificamente eles dão para aquele aparelhinho que vai medir o tempo. Mas um relógio é um cronômetro, ele está medindo o tempo. O tempo de horas, de minutos, de segundos. E o cronômetro, ele mede, tem cronômetro que mede milésimos, até frações bem menores ainda do que milésimos de segundos. Então, o cronômetro é isso. E ele fala de Kairos, que é o tempo de Deus. Deus não tem um tempo que determine Deus, porque Deus não tem princípio e não tem fim. Deus é eterno. Agora, porque para Deus, aqui ele cita 2 Pedro 3,8, que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Para ele não tem. Você tem pressa do tempo, eu tenho pressa do tempo, mas Deus não. Porque para ele o tempo não conta, o tempo não importa para ele. Também no Salmo 90, que é Salmo de Moisés, diz, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então para Deus 1000 anos não é nada. E para nós, um ano é muita coisa. Às vezes um mês é muita coisa. Às vezes um dia é muita coisa. Às vezes uma hora é muita coisa. Depende da nossa necessidade, do que nós estejamos correlacionando esse tempo. É importante isso aí. Isso é uma figura de linguagem, né? Que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tudo bem. A mordomia do tempo, remindo o tempo, não podemos recuperar. Olha, recuperar aquele mesmo tempo
na mesma ocasião, no mesmo dia, na mesma data, nós não podemos. Mas nós podemos buscar realizar. Tem coisas que nós podemos fazer. Tanto é que a palavra remir quer dizer resgatar, recuperar, adquirir de novo. Então, se ele fala que remindo o tempo, é resgatando o tempo, recuperando o tempo, adquirindo de novo aquele tempo que eu perdi. Há muitas ocasiões que eu vou poder fazer isso, né? Remindo o tempo. E olha bem, ele fala aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. É importante lembrar que ele já falava em dias maus quando essa carta foi escrita, mais ou menos lá no ano 60 ou 60 e pouco, quando Paulo estava preso lá em Roma, né? Lá em Roma. Então, é importante nós vermos isso. Eu quero dizer que aqui ele diz, na parte final aqui dessa página, ele diz, remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Não, remir o tempo significa resgatar o tempo, recuperar, adquirir de novo. Não é aqui que vai desperdiçar o tempo. É resgatar. Nós temos que aproveitar para resgatar esse tempo em nosso favor. Em nosso favor. Resgatar o tempo em nosso favor. Contar o tempo. É que ele cita o Salmo 90, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Não somos, pois, seres infinitos, ele diz aqui. Nós, na totalidade, não somos. Mas lá em Eclesiastes 12:7 diz, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo vai acabar, a alma não aparece aí nesse versículo 7 de Eclesiastes 12, mas diz que o espírito volte a Deus que o deu. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós não somos infinitos na totalidade. O corpo vai voltar a ser pó. A alma não apareceu em Eclesiastes 12:7. Mas o espírito volta a Deus que o deu para prestar contas. Para prestar contas. Aqui está aqui, a prestação de contas. A prestação de contas está lá em Hebreus 4:13. Está lá. E não há alguma criatura encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então, nós vamos ter uma tratativa com Deus. Lá em Hebreus 9:27 está escrito, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então vai ter essa prestação de conta. Nós temos que tomar cuidado. Também Eclesiastes 12:13 e 14, no 13 diz, de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É o dever de todo homem, não é só de crente não, é dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque senão que vai ter uma prestação de contas. E o versículo 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso é para todo homem, não há escape. Então, como nós somos cristãos, nós temos que passar isso para os outros homens. Se eles crerem, né? Jesus, quem crê, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem crê e procurar temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever de todos os homens. Tá bom? E use o tempo para Deus. Nós temos, meus irmãos, 168 horas na semana. Às vezes a igreja que nós frequentamos tem 2, 3 cultos por semana. E ali e tem um espaço pequeno, há muitos hinos.
Há muita coisa, às vezes a pregação da palavra é muito pequena. Então, nós temos que ouvir Deus falar conosco. A fé vem pelo ouvir, a santificação vem pela palavra, a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a palavra consola, a palavra livra da condenação, a palavra ajuda para não pecar, diz Salmo 119:11, 5:24 diz que não entrará quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Então a palavra é fundamental. Temos que observar isso, das 168 horas da semana, quantas desse tempo que nós usamos para ter um contato com Deus. Ele colocou aqui em primeiro lugar na oração. A oração não precede, não é a primeira oração que vem. Lá em 2 Crônicas diz, se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, depois orar. Mateus 26:41 fala, vigiai e orai. Então, a oração é importantíssima, mas primeiro é a obediência. Humilhar é obedecer. E para obedecer eu tenho que saber o que me é mandado fazer para eu obedecer, né? Então, orar é importante. Ali em 1 Tessalonicenses 5:17, fala orar sem cessar, é claro que é figurativo, ninguém vai ficar só orando, orando, sem parar, mas nós temos que estar sempre orando. Agora, eu acho que o principal é isso aqui, ó. A primeira prioridade é a leitura da Bíblia. Nós temos que estar atentos a isso aqui, a leitura da Bíblia. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em 1 Timóteo 4:13, Paulo fala, persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá, ou aplica-te à leitura. Então, nós temos que estar lendo. Então, lá em Lucas 10:26, Jesus ele é tentado por um doutor da lei, e diz ali no versículo 26, e ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? Então tem que ler para saber. Aí ele responde no 27. Lá em Atos 8:30, Filipe pergunta lá ao tesoureiro da rainha de Candace. Ele pergunta, entende o que leis? Então tem que ler. A leitura é primordial. A leitura é primordial. Ele fala aqui que o obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia. Ele tem que ler e estudar, mas não é só o obreiro, não. Somos todos nós. Não é só o obreiro, não, porque também todos nós somos obreiros do Senhor. Todos nós somos missionários. A palavra ide pregar o evangelho a toda... Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é para todos nós. Ide fazer discípulos das nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, é para todos nós. A palavra, essa comissão, essa missão de pregar o evangelho, é para todos nós. Não é só para obreiro. Não é para obreiro. Tem que usar o tempo para você também, né? Lá em 1 Timóteo 4:16, ele fala, cuida de ti mesmo e da doutrina. Primeiro eu tenho que cuidar de mim. E cuidar da doutrina, do ensino de Cristo. O que Cristo mandou, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. As coisas que eu tenho mandado, aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que eu tenho falado. Então ele fala, cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. Então você tem que ter um tempo para você, mas um tempo para você cuidar da sua vida, principalmente da sua vida espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida secular, mas principalmente da espiritual. Porque o corpo vai voltar ao pó, mas o espírito vai voltar a Deus. Então nós temos que cuidar mais da espiritual. Porque o corpo tem um prazo determinado. Use tempo para a sua família. Ele está falando aqui em outro, então é importantíssimo, né? A pessoa usar o tempo para a família. Tem gente que deixa a família de lado e quer sair pelo mundo para pregar. Não, vou fazer viagem missionária, fazer aquilo, e larga a família, não cuida da família. 1 Timóteo 5:8 diz, quem não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu vou falar até uma coisa engraçada aqui. Uma vez tinha um velório
era lá um pastor que estava morto, e quem estava ali fazendo um culto fúnebre falou, olha aqui, nós temos motivo de estar alegre, porque este nosso amado irmão, ele está agora no seio de Abraão, foi um extremo pai, um extremo filho, um extremo marido, foi um extremo cidadão. A viúva parou de chorar e mandou o filho ver, que havia várias salas de velório. Vai lá e vê se realmente nós estamos aqui no velório certo. Seu pai não era isso tudo que o pastor que está dirigindo o culto fúnebre está falando, não. Então, meus irmãos, nós temos que cuidar bem da nossa família, que nós vamos prestar conta a Deus também a respeito disso, principalmente da família de Deus. Nós somos família de Deus porque nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz que nós somos filhos de Deus, o que recebemos a Cristo e também nós cremos em Jesus. Nós somos filhos de Deus. Cuidar de filho de Deus não é brincadeira, não. Cuidar de filho de qualquer pessoa não é fácil, quanto mais do filho de Deus. E concluindo, mas ainda aqui no ler, eu gostaria de destacar, lá em Deuteronômio 18 e 19, dizia, lá está escrito assim, será também que quando se assentar sobre o trono de seu reino, era obrigação do rei, então escreverá para si um traslado dessa lei num livro, de que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para fazê-los. Não era ler a Torá. Lá em Josué 1,8, Deus fala para ele, não se aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. É igual 1 Timóteo 4,16, ele ia cuidar dele, ia cuidar do povo, né? Salvará não somente a ti, como aos que te ouvem. Então, é fundamental isso. Não poderia deixar de esquecer de mencionar. E aqui na conclusão, diz que o tempo faz a gente envelhecer, o tempo faz a gente ficar sujeito com esse envelhecimento, ao enfraquecimento do nosso corpo e ser acometido de alguma enfermidade e até morrer, acabar. Né? Mas aparece outra vez aqui a palavra remir. Então, olha bem, vamos ver aqui. Somos exortados a remir o tempo. Nós somos encorajados, incentivados, orientados a remir o tempo, né? A resgatar o tempo. Né? E aqui no final, ele diz que desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Não, a morte, ela já não tem poder sobre nós quando nós estamos aqui e aceitamos Jesus. Lá em João 11, 25 e 26, Jesus falou. Ele falou para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nós que aceitamos Jesus e cremos nele, a morte não tem poder sobre nós. A morte não tem. Né? Em 1 Coríntios 15, 55 a 58, você vai ver ali que a morte não tem poder. Ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte não tem poder sobre nós. Por quê? Lá no versículo 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no 58 ele diz, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Vou repetir.
Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá bom? Vamos remir o tempo, recuperar o tempo. Quem teve algo que ele perdeu o tempo de se ter um contato maior com Deus, conhecer mais Deus, pela leitura bíblica, pela leitura, pela oração, mas principalmente por 4 verbos: ler, meditar, crer e praticar. Ler, meditar, crer e praticar. Tem que praticar. E vou concluir com Mateus 7:24. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, nós temos que praticar, né? Que o Senhor nos dê uma boa aula nesse próximo domingo, em nome de Jesus.